Olá, pessoal, tudo bem? Professor Robson. Eu vou apresentar aqui, então, uma sugestão de pipeline para o projeto da disciplina da pós-graduação de tópicos de engenharia de plataforma. Tá? Então, eu vou gravar aqui o vídeo explicando a minha escolha de plataforma, tá? Vou explicar a ideia da plataforma, tá? E nessa escolha que eu fiz, tá? Eu fiz uma escolha sem usar ferramentas modernas. Eu fiz usando os conhecimentos tradicionais que já existem na administração de serviços para a internet. E para aqui, o meu cenário, tá? Tá partindo da ideia que eu, empresa, vou assumir a responsabilidade da construção do meu cenário. Tá? Então, eu vou comprar o servidor, eu vou comprar a estrutura e vou eu oferecer estrutura para o meu negócio. Não vou adotar, nesse primeiro momento, a nuvem. Então, vou partir do princípio que eu fiz a aquisição de um servidor, tá? E esse servidor, eu instalei um software de virtualização, tá? E nesse software de virtualização, eu vou criar as máquinas virtuais para aplicar as configurações e o ambiente CI/CD para Shine Models, como eu combinei, tá? E esse é o meu cenário, certo? Então, essa é a minha proposta. Então, esse foi a ideia que eu tive, tá? Para partir, né, de um ambiente conhecido, né, e que seja fácil implementar. Bom, e durante a explicação eu vou mostrando, tá, como você pode melhorar, né, ainda mais esse cenário, beleza? Tá? Bom, então, para começar, tá, eu vou partir do princípio que aqui, né, nós temos uma nuvenzinha que está representando a internet, tá? E essa nuvem, tá, entrega, né, então, para um link de internet, entrega isso para um provedor, tá? Um provedor de acesso, tá? Que vai me dar o acesso à internet, tá? Bom, então do meu lado, aqui dentro, tá? Eu recebo esse link, tá? E eu vou adotar aqui, tá? Eu vou usar como gateway um servidor. Então, uma máquina virtual dentro da minha estrutura, tá? Que vai ser gateway da rede, tá? Gateway da rede, e também pode ser o firewall dessa rede, tá? Bom, em sendo firewall, aqui eu estou criando, né, analisando como se eu tivesse na nuvem, né? Essa parte que eu ia abstrair, porque a nuvem vai fazer para mim, né? Essa parte do gate, do default gate, essas coisas todas, eu só teria que configurar na AWS, na GCP, os IPs estão chegando e eu construo a minha rede tranquilamente, tá bom? Aqui, então, eu estou partindo da ideia de eu ter uma máquina virtual, tá? Essa máquina virtual, tá? Ela vai ter aqui, ó, uma placa de rede, tá? Ela vai ter uma placa de rede que faz o acesso à rede externa, tá? Ela faz o acesso à rede externa aqui, ó. Tá? Então, aqui está chegando o link do meu provedor, certo?
Aqui chega o link do meu provedor para dentro da empresa, certo? E de dentro da empresa, tá? Eu tenho uma outra placa de rede aqui, tá? Uma outra placa de rede nessa máquina. Uma máquina virtual, esses switches são virtuais, eles não existem, né? Mas como se tivesse aqui um switch, tá? Um switch virtual, tá? E nesse switch virtual, então aqui eu vou ter uma segunda máquina virtual, tá? Uma segunda máquina virtual aqui, tá? Vou pôr aqui um pouquinho mais para baixo, que eu vou precisar, eu vou pôr ela por aqui, ó, tá? Vou pôr aqui, tá? Vou indicar aqui que ela tem uma placa de rede, tá? E aqui sai uma conexão, né? Então, para essa máquina. Então, essa máquina virtual aqui, tá? Ela vai ser, então, o nosso web server. Web server não, desculpa. O DNS server. Vai ser o nosso DNS server. Certo? E nesse DNS server, né? Nós estamos, eu vou configurar nele o domínio da empresa, tá? Aqui, tá? O domínio vai ser, vou pôr aqui aqui desse lado, tá? O domínio é shinemodas.com.br, né? Então esse seria o domínio que eu vou configurar aqui nesse servidor de DNS, tá? Bom, para a configuração local, eu vou adotar o IP aqui, ó, 192.168.20.101/24, esse é o IP interno, né? Porque o externo, quem vai dar é o provedor, né? Então, internamente. E essa máquina aqui vai ter esse IP aqui, ó, 192.168.20.102/24. Então, ele vai ser o IP de DNS que depois eu vou compartilhar aqui para o ambiente, tá? E aqui, deixa eu arrumar esse número 2 aqui, que tá feio. Então, tá? E nós vamos ter também, e aqui eu vou desenhar ele aqui para baixo, para ficar melhor, e depois eu posso crescer aqui se eu precisar, tá? Então, vou colocar aqui, ó, o nosso web server, e vai estar aqui com a página da Shine Mods, né? Então, esse aqui vai ser o nosso web server, tá? Web server, ele vai ter IP dentro da rede 192.168.20.111/24, porque eu escolhi, né? Quem está projetando a rede escolhe IP, certo? Bom, aqui placa de rede, né, para mostrar que ele está conectado, bonitinho, tá? Lembrando que isso aqui são máquinas virtuais, tá? Bom, aqui eu vou puxar do lado aqui, tá? Em vermelho, é a máquina do engenheiro DevOps, certo? A máquina do engenheiro DevOps, que é essa máquina, lógico, eu vou colocar aqui, mas ela podia estar na casa dele, certo? Eu podia ter um acesso remoto aqui, né? Eu podia ter acesso remoto aqui, beleza. Posso também, né? Expandindo essa rede, eu posso aqui nesse gateway também instalar um serviço de VPN, né? Instalar um serviço de VPN e todo mundo aqui, e essa máquina está na casa do engenheiro DevOps, né? Ele faz o trabalho dele da casa dele, né? Tá? Sem ter problema nenhum, tá? Vou dar um IP para ela aqui, para mostrar que está todo mundo dentro da rede local. 151. Tá? Então, esse é o cenário interno, né? Esse cenário aqui é o cenário interno. Então, aqui, o domínio hospedado, certo?
Aqui a página vai ficar aqui por enquanto, né? Poderia separar o banco de dados, posso separar um servidor para o banco de dados, vai ficar tudo isolado. Como é máquina virtual, fica melhor, né? Tudo separado, bonitinho, tá? Bom, então esse é o cenário base. E esse outro lado aqui, tá? Esse outro lado, eu vou desenhar aqui os devs, né? As pessoas que vão trabalhar com esse cenário. Que são os devs que vão trabalhar, tá? E aí, como é que eu vou fazer o CI/CD? Na verdade, eu vou fazer assim, ó. CI/CD eu vou fazer desse jeito aqui, ó. Ó. Então, eu vou criar um servidor web aqui, ó. Eu vou criar um servidor web lá dentro da web server. Eu vou chamar de homologação. Certo? Então, o que eu posso fazer? Tá? E aí, tanto nesse servidor web aqui, ó, esse aqui, ó, tanto esse servidor web aqui, eu vou instalar um serviço aqui de NFS, certo? Por quê? Aí eu compartilho um diretório aqui com o pessoal dos devs, certo? Então, quer dizer, os devs fazem a aplicação aqui, desenvolvem aqui a aplicação. Tudo que eles fizerem aqui, eles hospedam aqui nesse primeiro servidor. Então, eu posso criar, por exemplo, um link aqui, onde ele está trabalhando diretamente aqui, certo? E aquilo que ele entregar aqui, certo? Eu posso fazer o quê? Eu posso criar uma rotina depois de teste, mas eu posso fazer o quê? Eu crio um segundo NFS desta máquina para essa, certo? Para quê? Para entregar o código já no ar, certo? Ah, então aqui, ó. Então aqui é o web server de produção. Aqui é o web server de produção, certo? Então, se eu quiser trabalhar CI/CD, que é automático, então eu posso fazer o quê? Eu implemento aqui, tá? Implemento aqui, posso fazer um script de Ansible, por exemplo, que roda determinada parte assim que perceber uma aplicação nova aqui, percebe uma aplicação nova aqui e já transfere para cá. Pode ser assim. Ou, se eu quiser colocar uma pessoa aqui para validar, ela valida aqui, certo? A hora que ela validar, certo? Avisa aí o pessoal do TI aí, o DevOps engineer aqui, e o DevOps põe no ar. Certo? Ou chama o script lá e põe no ar. Tá? Então dá para fazer de várias maneiras. Tá? Aqui um CI/CD acontecendo, certo? Tá? E então aqui os devs apontam para um NFS desse servidor de homologação. Esse servidor de homologação é só interno, então a hora que ele valida, o PO pode ter acesso interno, tá? Pode ter um acesso à internet no endereço, por exemplo, eu posso configurar esse servidor aqui no DNS como homologação.shinymotors lá. E aí esse endereço não está na internet, eu posso colocar ele exclusivo para ser acessado pelo PO, certo? Ele acessa o endereço e vai ter aqui a aplicação que vai para o ar. Ele pode validar essa aplicação e depois rodar algum script, tá? Para transferir para o servidor de produção. Tá? Ou, se a equipe aqui, ó, já for a equipe que vai validar, né? A equipe já transfere para cá, tá? E a gente faz um script automático aqui de verificar se teve alteração aqui, e se teve alteração, ele já executa para o lado de cá. Certo? Então, esse é o cenário, tá? Que eu proponho para ShinyModels. Aqui, essa é a minha versão. O que eu escolhi nessa versão? Aqui, ó, eu não estou usando nenhum tipo de coisa nova. Por quê? Porque eu queria fazer
partindo das coisas que já existem. E aí, na verdade, eu posso o quê? Eu posso ir melhorando ele ao longo do tempo. Por exemplo, depois que eu pus tudo no ar, eu posso agora criar uma outra máquina virtual aqui dentro da empresa, certo? E nessa máquina virtual colocar o Prometheus aqui. E aí começar a monitorar, certo? Todo esse ambiente aqui. E o quê? Baseado no monitoramento, eu vou melhorando o ambiente. Eu posso, nesse ambiente aqui, agora eu estou percebendo que tem muito acesso. Eu posso começar criando um load balance com 3 servidores aqui, ó. E tá funcionando. Ou posso, agora, aqui, trocar o web server, trocar essa estrutura para uma estrutura de Kubernetes. Também posso trocar aqui para uma estrutura de Kubernetes, certo? Que vai funcionar legal também. Então, eu posso ir melhorando agora a minha estrutura baseado no quê? Conforme vai melhorando o negócio. Porque eu não sei se eu posso... né? E como está tudo na minha... Como a gerência disso está comigo, né? Fica na minha mão. Eu tenho o controle dela. Bom, se eu for para a nuvem, também. Se eu perceber que não está valendo mais a pena trabalhar com uma estrutura minha, é só levar a estrutura para a nuvem, certo? E fazer as alterações. Também é possível, né? Nesse cenário que está aqui. Por quê? O que muda se o cenário for para a nuvem? Essas máquinas aqui a nuvem também é máquina virtual. Né? Então é só replicar as máquinas, levar as configurações, está tudo feito. Tá? Beleza? E eu poderia adotar aqui, por exemplo, na máquina do engenheiro DevOps aqui, um Ansible, certo? Tá? Uma ferramenta de automação aqui como o Ansible, tá? Para o quê? Então, aí eu ia automatizando aos poucos todos esses processos. Então, vai entrar uma nova aplicação. Então, quando for entrar a nova aplicação, tá? Se eu quiser um ambiente DevOps, alguém aqui já pode ter o Ops que vai fazer o script, ou se a empresa entrega isso para o engenheiro DevOps, o engenheiro DevOps já pode trabalhar no script aqui, certo? Enquanto os devs estão fazendo lá, e quando o ambiente está pronto, tá? Entendeu? Então, dá para você fazer N novidades, dá para você mudar. Agora eu quero trabalhar com Docker, beleza, ó. Agora ele pode começar a trabalhar com Docker, certo? A gente cria um servidor de homologação aqui para o Docker, certo? E depois muda essa estrutura aqui para o Kubernetes. E é só mudar a estrutura. Certo? É só mudar a estrutura. Então, eu tenho uma estrutura que começa simples e conforme eu vou necessitando das variações, eu vou melhorando. Né? Eu vou ampliando, eu tenho mobilidade para ampliar a estrutura. Certo? Tá? E aqui ainda não está a segurança, né? Eu tenho que pensar. Tem que ter firewall, tem que ter uma série de coisas ainda relacionadas à segurança aqui, né? Proteção, tem que ter o certificado assinado, tudo isso. Beleza? Então, ó, esse aqui é a minha proposta de cenário, tá? Que eu vou mostrar para vocês ele funcionando, tá? Para vocês verem, tá? Esse cenário funcionando, tá? E ele vai ser... Então, esse aqui é a minha proposta, tá? Para um pipeline para a Shiny Models poder começar a operar. Beleza? Então, depois agora eu vou mostrar para vocês, então, ele funcionando na prática. Beleza?